Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E na Cromatina Class de hoje, de número 95, nós vamos fazer a comparação entre dois testes genéticos bem conhecidos de vocês, ou se vocês ainda não conhecem, não tem problema, porque vocês vão conhecer. De antemão, já quero dizer para vocês que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essas empresas e que, na verdade, eu quero trazer um conteúdo para que vocês possam ter um pouquinho mais de informações e um pouquinho mais de segurança na hora que vocês forem escolher os testes genéticos para os seus pacientes. Essas duas empresas que foram selecionadas de forma aleatória, então não existe um grau de preferência porque as outras não foram selecionadas, ok? Então, que isso fique muito claro. E se você gosta do conteúdo que você vê aqui na Cromatina Class, já encaminha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece e não deixa de comentar e deixar aí o seu joia ou o seu like. Primeira empresa, gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês é uma empresa que é brasileira. As duas, na verdade, elas são brasileiras, né? E a primeira empresa que eu quero aqui compartilhar com vocês, ela é uma empresa que começou na área de microbiota intestinal e agora avançou para a parte de genética, mais precisamente para a parte de nutrigenética, né? Porque a genética da microbiota eles já faziam. Então, essa é uma empresa que tem um know-how importante na parte de microbiota e que agora começou a fazer a parte de genética. O que que a gente consegue observar? Eu peguei dois laudos modelos para vocês verem, então não é laudo de paciente, tá? E aqui a gente tem algumas considerações que são fictícias, porque não é um laudo de alguém especificamente. Então a gente consegue observar nesse modelo de laudo um resumo de cada perfil, que eles avaliam, a parte do metabolismo, gasto energético, comportamento alimentar. Notem que esse laudo tem 53 páginas, então é interessante, dentro da sua consulta, começa a anotar tudo isso, 53 páginas, quanto tempo eu vou levar para fazer essa avaliação? Começa a anotar tudo isso. A parte de cardio, como risco cardiovascular em si, hipertensão, aumento de LDL, metabolismo dos ômegas, a parte do envelhecimento, inflamação, intolerâncias e saúde intestinal, vitaminas e minerais, saúde mental. E aqui eles incluíram ciclo circadiano e sono, transtornos de humor, enxaqueca, sensibilidade de dor, hormônios e saúde da mulher, desempenho esportivo e saúde cutânea. Vamos dar uma olhadinha, então, como eles realizam. Então, são 275 variantes. Dentre essas variantes, muitas vezes algumas podem até serem duplicadas de acordo com a avaliação. Por exemplo, eu quero avaliar MTHFR na parte de vitaminas por conta da B9, mas também no risco cardiovascular por conta da hiperhomocisteinemia. Tranquilo, eles conseguem também fazer essa duplicação, tá? Porque as interpretações elas são complementares. Como que a gente faz a avaliação desse laudo? Gente, lembrando, nós não temos uma padronização dos laudos. Os exames genéticos que a gente tem no Brasil e no mundo, eles não vêm com uma padronização como se fosse um exame bioquímico, tá bom? Isso é importante porque, afinal de contas, isso é importante principalmente porque cada teste é um teste. Eu costumo dizer aqui para vocês que os exames, eles não são perfeitos, mas sempre vai existir aquele exame que vai ser indicado para o seu paciente naquelas condições, exatamente por quê? Porque você vai conseguir fazer uma boa análise dele, porque você vai saber interpretar, porque a logística vai ser boa para você, porque o custo desse exame também vai caber no bolso do seu paciente. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá certo? Então, aqui eu só estou mostrando as diferenças, como você pode observar nos laudos, tá bom? Não estou dizendo que um é melhor, que o outro não é, não estou dizendo que um tem que ser daquele jeito, que é diferente, não estou dizendo isso, tá bom? Então, aqui eu só estou me referindo ao que o exame ele apresenta. Como ele mostra, então, a parte do metabolismo, de gasto energético. Coloca um parágrafo para falar um pouquinho sobre obesidade e tal, risco que é influenciado.
coloco todos os genes que são avaliados, então a DRB2, que é o receptor beta-adrenérgico, MC4R, receptor de melanocortina, BDNF, o fator neurotrófico, PPAR-gama, que também vai ser importante na diferenciação de adipócitos, PCSK1, ETB5, CP2 e CP1. Ok, coloco uma régua, né, aqui. Então, é uma régua que a gente consegue identificar. Não dá para dizer que é 50%, né? O 50% seria mais ou menos aqui. Então, está abaixo de 50%, tá? Então, aqui é como se fosse um termostato, né? Mostrando para a gente o grau de relevância desse perfil para o paciente. O que eu gosto nesse exame é que eles colocam dentro dessa tabela, o que, gente? A função do gene, né? Uma função rápida ali, eles simplificaram essa função. O gene em si, então a gente tem aqui a citação das siglas. O RS, gente, foca aqui. Não, preciso focar, precisa focar. RS, um exame que não apresenta RS para vocês, na minha opinião, não é um exame válido. Por quê? Porque um exame que não apresenta o RS, fazendo uma comparação com o exame bioquímico, é como se fosse, por exemplo, a sua glicemia está alta. Tá, mas quanto é alto? Alto pode ser 100, alto pode ser 126, pode ser 140, pode ser acima desses perfis que eu acabei de citar. Então, eu preciso saber quem é o RS. Por quê? Notícias e também estudos futuros podem me mostrar uma forma de atualizar esse perfil aqui. Então, se, por exemplo, eu estou com esse paciente aqui e atendi ele no ano de 2020. Então, hoje, 2024, se eu sei que tem uma atualização, porque um estudo novo surgiu, porque eu tenho ali mais informações, eu consigo até chamar esse paciente para uma nova consulta. E isso fica muito mais fácil na hora de você identificar aqueles riscos. Então, aquela dieta que foi passada, ou aquela composição que foi passada anteriormente, porque não existia esse estudo atual, ela pode ser revista, ela pode ser readequada, ela pode realmente ser reinterpretada. Então, isso é muito importante que tenha RS. Todos os exames que eu já trabalhei na vida, que eu solicitei, eles tinham RS. Pelo amor de Deus, não trabalhem com exames que não têm RS. Um ponto muito importante, mas que ninguém falou para mim quando eu comecei, tá bom? Então, por isso que eu estou falando aqui para vocês, para evitar que vocês tenham qualquer tipo de surpresa. RS aqui, fechou, ótimo. Perfil de risco. Aqui você pode ter um perfil de risco que nem sempre vai ser apresentado em todos os exames, tá? Então, aqui é uma preferência do laboratório em si. E algo que é importante dentro desse perfil de risco, gente. O laboratório ele pode apresentar esse perfil de risco como o alelo de risco. Então, por exemplo, se eu sei que aqui está escrito A, o A pode ser o GA, como pode ser o AA. Se eu estou vendo escrito CC, então só pode ser o CC. Ou seja, quando eu tenho um alelo, eu também incluo o heterozigoto para essa condição. Quando eu tenho os dois, eu só posso incluir o homozigoto para essa condição. Beleza? Eles colocam também um comentário mais simples para falar o que está acontecendo com esse paciente, o que é importante a gente ter, por exemplo, prática de atividade física para modular o risco, coisas bem simples. E aí vem para o segundo perfil. E assim por diante. Esqueci de mencionar. Esses genes que estão pintadinhos aqui, que estão em verde, são genes que têm maior impacto ou maior risco. Então, por exemplo, ó, vou pegar o BDNF aqui, ó. BDNF está pintado, então o alelo de risco é o A, então o heterozigoto eu considero como risco. AG, então tem risco, tá pintado de verde. Vamos pegar um que não esteja, vamos pegar uma leptina aqui, ó. Leptina, A, risco, paciente é GG, então ele está aqui no cinza, claro, tá bom? Então, quando eu tenho um perfil de risco, eles pintam com essa cor verde. Quando tem um perfil de risco reduzido, eles deixam a cor clara. Cada laboratório vai ter o seu padrão, tá, gente? Não existe uma padronização, como eu referi anteriormente. E aí, assim, ele vai fazendo para todos os outros, olha aqui. Então, quanto maior é a quantidade de alterações, ou maior número de polimorfismos observados, a tabela vai ficando maior também. Tati, mas eles só colocam na tabela os genótipos relevantes? É, em qual sentido? Eles não vão colocar todos? Depende também de cada exame, tá? Esse exame, eles colocam aqueles que são mais importantes, tá? Os mais importantes eles colocam aqui. Por exemplo, vamos ver juntos. O ENPP1, ele está aqui, ó. Então, todos aqui são importantes porque
é considerado o perfil total do paciente. Agora, existem exames que não coloca todos os perfis, coloca aqui alguns genes. Então, por exemplo, tem exames que você vai ver tudo pintadinho de que é relevante, que tem alguma alteração, mas vamos supor, KCNJ, pipargamo, CLOCK, GF2, todos eles não seriam apresentados aqui na tabela. Isso pode acontecer? Infelizmente pode. Isso é um problema? Sim. Por quê? Novamente, vamos supor que hoje os estudos eles falam, por exemplo, que o clock, para ele ter alteração, ele precisa ser em homozigose, então ele precisa ter os dois alelos de risco. E o paciente, ele é heterozigoto, ele tem um alelo de risco reduzido e um alelo de risco aumentado. E aí, por exemplo, amanhã surge um estudo que fala que o heterozigoto também tem risco. Então, se não foi colocado aqui na tabela, como que eu vou lembrar desse gene? Como que eu vou saber qual é o perfil do meu paciente? Será que ele é um homozigoto de risco reduzido? Ou será que ele é um homozigoto, ou será que ele é um heterozigoto? Então, na minha opinião, é importante ter todos os genótipos de todos os genes que foram avaliados, mesmo que agora, nesse momento, não tenha relevância científica do ponto de vista, olha, não sei como modular. Ou eu só sei como modular quando tem risco, quando não tem risco, a gente não sabe ainda o que fazer. Isso é importante, tá, gente? Então, prestem atenção também nesses detalhes. E aí eles vão mostrando, tem perfis, por exemplo, que é tudo ou nada. Perfil de álcool, é tudo ou nada, você tem ou você não tem. Então a régua fica preenchida, tá? E aí eles vão ao perfil de cardio, eles vão mostrando, a régua muda de cor, né? Vocês viram que mudou de cor, e assim por diante, vão mostrando as alterações, colocando ali nos comentários. Olha aqui, bastante também o LDL, bastante informação, né? Que a gente consegue observar. E além disso, esse é um dos testes maiores, né, que tem agora, recentemente, não é tão recente, mas ele é um pouquinho mais novo, né, em relação aos exames, tá? E sempre os laboratórios fazem atualizações, gente. E se vocês estão gostando desse tipo de comparação, eu quero que vocês comentem aqui, para que eu possa fazer com outros laboratórios também, tá bom? Parte de vitamina D e assim por diante. Ai, Tati, mas eu não tenho esse material. Então, gente, entre em contato com a empresa e peça o material. Olha, eu vi a Tati falando sobre o exame de vocês e eu gostei do formato, queria o laudo modelo, queria saber como vocês trabalham, e isso é bem importante também, certo? Bom, bora para o próximo laudo. Já comenta aí o que vocês estão achando, por favor. Isso é muito importante para mim, para produção de conteúdo, para eu entender se eu estou no caminho certo, tá? Um outro laudo também que eu queria apresentar para vocês é um laudo um pouquinho diferente. Como eu disse para vocês, não existe laudo ou exame melhor ou pior, existe o exame mais adaptado para a sua realidade, tá bom? Esse laudo, ele é de uma empresa que começou mesmo na área de genética, uma empresa do Sul, né, de Florianópolis, que se chama Biogenética. E essa empresa tem uma forma de apresentação um pouquinho diferente, tá? Então, aqui eles colocam as informações de uma forma diferente também, falando um pouquinho dessas tendências, falando do que acontece. Eles colocam aqui, ó, lembra, ó, RS, tem RS, ótimo, maravilhoso. Se tem RS, a gente consegue trabalhar. Eles colocam distribuição de macronutrientes, então eles começam aqui com o perfil de dieta do Mediterrâneo, e aí vamos falar dos marcadores que foram analisados, então FTO, MC4R, pitar-gama. Vocês conseguem observar que eles são genes que já foram vistos no laudo anterior e que eles são muito comuns, então a gente vai ver em muitos outros laudos também, tá? Aí a gente tem aqui evidência científica desses polimorfismos para essas condições, que também é super bacana. E fala um pouquinho da descrição do que está acontecendo. Então, ó, do percentual de gorduras, é recomendado que sejam priorizadas as gorduras monoinsaturadas, e eles vão falando um pouquinho, tá? Níveis de saciedade, eles olham para um marcador que é o FTO, falando um pouquinho desse perfil de saciedade. O que mais eles avaliam? E eles têm 37 páginas, então um pouquinho menor. Lembra, eu falei isso para vocês. Isso vai caber dentro da minha consulta? Eu vou ter que marcar uma consulta só para fazer análise do teste? Geralmente, na minha experiência, a gente precisa ter uma consulta diferenciada. Se a gente não tiver essa consulta diferenciada, fica muito mais difícil, gente, de fazer uma análise, fica muito mais difícil de você ter um tempo de qualidade ali com o seu paciente, tá bom? E aí eu esqueci de mencionar, mas eles colocam aqui também uma régua de normal, intermediário e aumentado, tá? Que aí fica até mais fácil a visualização. Deixa eu pegar um aqui que está intermediário, ó.
Esse daqui está intermediário, então perfil degustador. Eles avaliam três marcadores para os perfis de preferências alimentares, principalmente em relação à questão de palatabilidade, né? E aí ele fala assim, ó, o seu genótipo está associado à predisposição a ser um degustador do gosto amargo. Olha só. É uma informação, uma característica, e isso é interessante para a gente trabalhar como, Tati? O que isso vai mudar na minha vida? Muitas vezes trabalha com aquele paciente, já ouviu falar, aquele paciente que tem preferências por alimentos que remetem à infância. Eu conheço bastante gente assim. Não sei se vocês conhecem também. Então, o que que a gente vai trabalhar com esse paciente? Ele nunca vai comer verduras verdes escuras, ele vai ter dificuldade de comer frutas, ele tem dificuldade de comer legumes. Não, a gente pode trabalhar, de repente, com algumas preparações, com alguns molhos caseiros, com alguns temperos naturais, com algumas especiarias, para melhorar o consumo alimentar desses pacientes. Ou numa introdução alimentar, é uma criança, a gente vai melhorar essa introdução alimentar também. E isso chama muito mais atenção. E geneticamente a gente consegue avaliar também, né? Sensibilidade ao sal, ó, o paciente tem alteração, isso é relevante, tá? E assim por diante, aí coloca as recomendações e tudo mais, tá? Que mais? Metabolização do folato, então, os dois perfis da MTHFR, 677 e 1291, com uma evidência científica boa. Então, cada exame vai colocar para a gente ou nível de evidência científica, ou o anterior não colocava, esse já coloca. Então, cada um vai escolher a forma que desejar, tá? Aqui eles apresentam, por exemplo, a redução da função da enzima, que pode variar de 52% a 75% nesses perfis, tá? Gente, ó, eles colocam o marcador, que é o RS, e o alelo variante, tá? Que geralmente é o de risco. E vai assim por diante. Vai colocando os perfis, resistência ao jejum, GNB3, avalia também o perfil de restrição alimentar com o receptor de melatonina, que é o MTNR1B, avalia também crononutrição com o CLOCK, tá? Então, veja, no laudo anterior, a gente tem um agrupamento de genes, um agrupamento de polimorfismos. Nesse laudo, a gente tem um agrupamento menor. Tati, mas o que que é melhor? Gente, por isso que é muito importante a gente saber, a gente estudar, a gente se dedicar para esse entendimento. É muito importante que a gente tenha um olhar crítico sobre tudo aquilo que a gente vai oferecer para o nosso paciente. Então, façam o seguinte exercício. Conversem com os laboratórios, entrem em contato com os laboratórios para saber quem está por trás dessas ferramentas. Por quê? Para você tirar dúvida. Então, por exemplo, será que eu preciso avaliar o CLOCK, o PIR, o MTNR1B? Quantos eu preciso avaliar? Às vezes, ele já tem um nível de evidência bom e ele é o suficiente. Às vezes não, tem que avaliar um pouquinho mais. Depende de cada característica. O que eu quero dizer para vocês, que vai depender de cada característica. Mas, Tati, como que eu vou saber tudo isso? Eu nunca trabalhei com nutrigenética na minha vida. Eu tô recém-formada, eu ainda nem me formei. Gente, a gente só vai saber estudando. A gente só vai saber lendo os artigos, a gente só vai saber estudando com quem estuda, né? A gente não vai saber com qualquer pessoa, porque a gente não aprende todo esse conteúdo na faculdade. Isso é uma realidade, tá? Então a gente vai aprender como? Estudando, participando das Chromatina Class, né? Se tornando membros. Vocês sabiam que aqui a gente tem também como vocês se tornarem membros da Chromatina Class aqui do YouTube? E essas informações que hoje eu libero para todo mundo, 24 horas depois desse vídeo ir para o ar, a gente retira e coloca para os membros. Quem aqui já é membro? Hum? Algum aqui de vocês já é membro? Ó, aqui a gente tem intolerância ao glúten e lactose, lá também tem, no outro perfil também tem, tá? E assim por diante, né? Então, voltando aqui, gente, é super importante que vocês tenham o contato com os laboratórios e a partir do momento que vocês tiverem esse contato com os laboratórios, vocês consigam pedir análise, por exemplo, dos laudos modelo, para que vocês possam conhecer melhor, para que vocês possam tomar as suas próprias ali o que você tem como critério, aquilo que você conhece, sabe? Que você possa tirar suas próprias conclusões. Era isso que eu queria falar. Tirando suas próprias conclusões, sabendo que é o público-alvo, vocês perceberam também que eu tenho diferenças nas quantidades de genes de polimorfismos que eu avalio. Então, se eu avalio muito mais, então é um exame que tem um valor muito maior.
Se eu avalio muito menos, geralmente tem um exame que tem um custo menor. Então, tudo isso vai ser importante. De repente, meu paciente ele não pode pagar, eu vou colocar de uma forma lúdica, tá? De repente, esse paciente ele não pode pagar, vai, um valor de R$ 2.000 por um exame, mas de repente ele consegue fazer por 1.000. Então, será que é importante que ele faça esse daqui que é menorzinho por 1.000? Porque daí ele vai conhecer, porque daí eu vou conhecê-lo melhor, eu vou saber questões importantes como a própria MTHFR ou não? Será que eu vou esperar ele ter condições, fazer um exame mais completo? Para que eu possa fazer alguma análise. Tudo isso depende do motivo pelo qual seu paciente te procurou. Tudo isso depende do quanto você consegue ajudá-lo com as ferramentas que você tem atualmente. Então, não se desesperem em querer, né? É muito comum querer ficar pedindo um monte de exame, ou de repente eu estou começando aqui, Tati, pela primeira vez eu estou vendo sobre isso, ou faz pouco tempo que eu estou por aqui. E essas informações, gente, são informações que a gente vai tendo experiência e ao longo do tempo a gente vai tendo muito mais chance de discernir quais são as melhores opções para o meu caso. Talvez o meu caso seja diferente do seu caso, que é diferente de outro caso. Por isso é importante o conhecimento. Conhecer é melhor, porque se eu sei daquela informação, eu consigo me antecipar em relação às pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. E se você está aqui, se você gosta desse conteúdo, não deixe de colocar aí seu joia. Depois comenta se você já tinha ouvido ou visto esses laudos, conhece essas empresas, já trabalha com teste genético, porque para mim também é importante saber, tá certo? E não deixe de compartilhar com seus pares, não deixe de compartilhar com as pessoas que possam se interessar nesse assunto. E ó, um convite, hein? Para vocês se tornarem membros aqui do canal, porque todo o conteúdo da Cromatina Class agora está de forma exclusiva para membros, tá certo? Espero vocês na próxima Cromatina Class. Deixe suas dúvidas aqui em comentários, que depois eu faço questão de ver, de responder. Beijo no coração, uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.